Bom dia. Por mais que estabeleça metas e realize planejamento, São Paulo não consegue atender aos apelos de boa parte da população de baixa renda. Estão fora desse atendimento parcela dos paulistanos e paulistas que ganham de 1 a 10 salários mínimos. Os cidadãos que sobrevivem com até 3 salários mínimos por mês também engrossam na fila do CDHU a longa fila dos que aguardam a vez para conquistar o direito de comprar uma casa financiada pelo poder público. No entanto, São Paulo é o estado que mais investe em habitação social. De todo o país que nós temos, São Paulo que mais investe. 1% do ICMS que arrecada. Entre 2011 e 2018, entregou 243 mil novas moradias. Se nós considerarmos 4 habitantes por moradia, são 1 milhão de pessoas vivendo nessas moradias entregues pelo sistema de São Paulo, que é um número aplaudido como recorde na gestão pública. Mas uma operação matemática simples dessa superação de casas entregues indicaria que o governo paulista vai levar 56 anos para zerar a fila do CDHU. Esse novo governo que vai começar agora pretende aumentar esse investimento? Mais uma pergunta antes que nós passemos para o nosso entrevistado. A Secretaria da Habitação tem feito a sua parte trazendo experiências de outros países para a sua gestão. Uma iniciativa inédita são as PPS, que é a parceria público-privada. É um modelo que conta com a participação e investimento de empreendedores e incorporadores imobiliários na construção de moradias. A primeira PPP da habitação do país foi lançada na região central da cidade de São Paulo, onde estão sendo construídas mais de 3 mil unidades habitacionais. Essa inovação bem planejada poderá contribuir para reduzir com mais rapidez a fila desses desassistidos? Uma resposta que aguarda os fatos que virão a ocorrer, mas que o novo governo, com boa vontade política, pode azeitar a máquina. É isso mesmo, Flávio Amari, o nosso novo secretário estadual da Habitação. Boa tarde, ou bom dia, como eu disse há pouco. Bom dia, Romeu. Prazer estar aqui com vocês, mais uma vez aqui no seu programa. Fiquei muito honrado, fiquei muito feliz. Trabalhei, é verdade, em vários programas de governo, o Secov trabalhou bastante, buscando sugerir, fazer propostas para que tivesse contemplação dentro dos programas de governo, as nossas ideias, o que a gente defende, que tem o objetivo, atender o déficit habitacional do Brasil. A gente trabalhou também em programas nacionais e tive a honra de ser convidado pelo governador João Dória. Aceitei o convite, o desafio, me licencio do Secov para assumir a secretaria de outras várias entidades, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, com um novo objetivo na minha vida. E atender a população mais carente é o principal deles. Que eu consiga, com a dificuldade que tem o poder público, mas com a experiência da iniciativa privada, atender esse objetivo. Acho que tem 2 grandes vertentes que eu imagino na minha condução na secretaria. A primeira é tentar buscar um processo de desburocratização, de simplificação, incentivando as prefeituras, que é onde o licenciamento acaba acontecendo nos projetos habitacionais, a simplificar tudo isso, fazer mais rápido, criar um fast track, atender principalmente os empreendimentos da baixa renda. Não precisa ser para tudo, mas que a gente consiga pelo menos para atender a população de menor poder aquisitivo. Essa desburocratização, essa burocratização, ela é estadual ou ela é municipal? Eu acho que é um conjunto. Tem sim dificuldades em nível estadual também, embora exista o GRAPROAB, que fica dentro da Secretaria da Habitação, que é um grupo de aprovação de projetos habitacionais, congrega várias secretarias, mas tem sim ainda algumas coisas que a gente vai ter que melhorar, dinamizar, simplificar, que é o caminho dentro do programa de governo do João Dória. Ele sempre fala isso e busca. Na primeira reunião do secretariado, que já aconteceu mesmo antes da gente ser empossado, ele já disse isso para todos nós: vamos pensar fora da caixa.
Tecnologia, inovação, simplificação. Então essa é uma vertente. A outra que está acoplada, ou seja, que é investimento privado, são as PPPs que você comentou. As PPPs é uma forma da gente buscar trazendo investimento privado para produzir e atender moradia para a população. E várias formas podem ser feitas dentro dessa linha, não só para comercialização, mas também para locação. Então, dentro dessa vertente privada são simplificação e burocratização e as PPPs. E depois tem o outro lado, que é atendimento ao déficit habitacional, principalmente com incentivo e fomento do poder público. O déficit não é só falta de casa, Romeu. Muitas vezes essas pessoas moram, mas moram com mais pessoas dentro das casas. O déficit é formado por 4 grandes grupos. Primeiro, quando a família gasta muito com aluguel. Então, está computado no déficit de 1,2, 1,3 milhão de domicílios o ônus excessivo do aluguel. 30% da renda, mais de 30% quando é gasto com aluguel, essas famílias entram no cômputo do déficit habitacional. Um outro é a coabitação, quando 2 famílias moram na mesma casa, sem querer morar. Porque às vezes você quer até morar com o seu pai, com a sua mãe. Mesmo que seja pai e filho. Às vezes você não quer. Os filhos que casaram, mas estão morando com os pais. Às vezes eles querem, mas entra nesse cômputo aqueles que não querem, que desejariam morar em outro lugar. Então, a coabitação. Depois tem um terceiro grande bloco, que é quando você tem um adensamento excessivo. Mais de 3 pessoas dormindo no mesmo cômodo. Então, ele é também computado. E o quarto, que talvez, na minha opinião, seja o mais de apelo social, são as habitações precárias. As favelas, cortiços, as moradias à beira de córrego, de rios, de represa, são as habitações precárias. O maior número está no ônus excessivo de aluguel. Então, para cada item, existe uma solução adequada. O que eu já estou fazendo? É muito difícil, porque é muito pobre de coleta de dados no nosso país. Mas eu estou tentando fazer uma união, uma busca, e já tem gente trabalhando para mim voluntariamente para construir um mapeamento do Estado. Onde é o maior problema de determinada região? Onde tem mais problema de habitação inadequada? Onde é mais problema o aluguel? Onde é mais o adensamento? Enfim, para que a gente com esse mapa possa daí sim trabalhar com uma meta de diminuir o déficit habitacional. Eu me lembro das conversas que às vezes a gente tem com empreendedores imobiliários, e você é um deles, então você conhece profundamente isso, você tem empreendimentos imobiliários na região de Sorocaba, mas que o grande problema para a construção, seja de um prédio, de um conjunto de casas ou qualquer coisa, e de qualquer nível de renda, é o preço do terreno. E o preço do terreno, da terra, subiu muito nesses últimos anos. Existe solução para isso, de construir habitação popular com qualidade e que contemple um preço final ou uma maneira final de uma habitação mais popular, uma pessoa que esteja procurando por essa habitação consiga pagar? Eu acredito que uma boa parte do déficit, e daí sim tem a relação com o preço, e daí por isso trouxe como maior parte o ônus excessivo do aluguel, porque o custo do imóvel subiu muito. Por vários motivos. Planos diretores restritivos é um deles. Quando você restringe demais no plano diretor, você aumenta o preço do terreno, dificulta a produção imobiliária. Então a gente tem que buscar encontrar soluções, e daí não é uma solução igual para o Brasil ou para o Estado. São soluções customizadas. Cada região tem a sua particularidade, que eu conheço, porque a gente convive, eu ando no Estado, eu já tive muitas viagens pelo Estado, das principais cidades, das menores cidades, então cada região tem a sua particularidade. A minha ideia é tentar buscar formas de mostrar para o município, dando uma receita pronta, para buscar a solução do problema daquele município, que não necessariamente é construir 100, 200 ou 300 casas. Às vezes o problema do município é talvez atacar a regularização fundiária. Nós temos que regularizar os imóveis no Brasil. 25%, eu ainda estou estudando os dados, em alguns, eu diria, dias eu teria os números melhores, mas as informações que eu tenho é que 25% dos imóveis do Estado são irregulares. A gente tem que buscar forma... 1/4. De regularizar os imóveis. E às vezes o município pequeno do interior paulista não tem conhecimento de como fazer. Então, também eu acredito que seja papel da Secretaria de Habitação auxiliar esses pequenos municípios a encontrar soluções, caminhos, às vezes até financiamento, para que sejam regularizados. O imóvel regularizado, as pessoas valorizam mais o direito de propriedade,
tem acesso ao crédito, tem acesso à comercialização do próprio imóvel com documento, enfim, tem regiões do estado com características diferentes. E o grande segredo, na minha opinião, é não fazer o mesmo de sempre. Não é fazer, como eu disse no início, 100 casas aqui, ou 200 ali, ou 30 aqui, é encontrar o caminho ideal para aquela cidade, para aquela região, com o objetivo de diminuir o déficit habitacional e principalmente usando o papel do Estado para atender a população de baixa renda. Então a gente tem que começar de baixo para cima. Vamos tentar tirar essas pessoas da dificuldade de baixo para cima. Porque você está tocando num outro aspecto da legalização, né? Isso me leva a pensar, e eu já vi isso várias vezes acontecer, e você muito mais por estar no setor, da venda irregular de terrenos, né? E não é necessariamente uma invasão, é uma tomada de alguém vai lá, ele loteia, ele diz que é dono, ele tem um esquema, ele tem... Tanto é que há pouco tempo, acho que foi a semana passada, 2 semanas aí no começo de dezembro, nós tivemos uma blitz na região de Sorocaba, onde foram presos advogados, grileiros e gente ligada com imobiliárias que não faziam a coisa certa, mas que vendem um terreninho. E eu vejo, estou cansado de ver isso. Comprei um terreninho, um dia eu construo, mas aquele terreninho não é legal. Ele não é legal junto ao município, ele não é legal junto às normas que se estabeleça em questão de meio ambiente, ele não atende a questões de arruamento, iluminação, esgoto, água, transporte, tudo aquilo que deveria vir depois. Isso é uma coisa que talvez tenha que ser olhado também pela Secretaria, se bem que isso já é feito pelas imobiliárias de uma certa maneira, pelas próprias prefeituras. É até uma questão de polícia até. Isso. Porque, de acordo com a legislação de parcelamento do solo, isso é um crime de estelionato. Quando você vende uma propriedade de um parcelamento do solo, sem estar com o devido projeto, registro, enfim, com a regra obedecida, é crime passível até de prisão. Mas a gente não faz isso. E daí origina... Não, e as pessoas vendem. E eles estão lá, é só... Mais até, as pessoas compram também. Compram. Quer dizer, porque o ideal seria nem comprar. Exatamente, mas por que vão comprar? Porque alguém está vendendo e aquela pressão, o sonho da casa própria. O preço é mais baixo. Porque não está regular. E daí a gente origina, a partir disso, uma série de documentos, ou melhor, de propriedades que não têm a documentação. Isso vale até para o próprio Estado, Romeu. A gente olhar, e eu estou aprendendo ainda, ou seja, eu ainda estou num processo de transição. O João Dória disse assim, vocês têm até o dia 31 de dezembro para aprender, para a gente entrar no dia 1º jogando. Então, eu estou com um trabalho intensivo, eu e todos os outros secretários que já foram escolhidos, dentro da própria secretaria, com equipe de trabalho, escritório de transição, para que a gente tenha um maior número de informações. Dentro da própria CDHU, existem vários imóveis que não estão regulares, pela dificuldade até de regulamentar o terreno que foi construído aquela obra. Então, é muito difícil e é um tema muito importante para a gente deixar, principalmente, aquele título adequado. Um outro tema relevante são as favelas. A gente tem que buscar formas de regularizar também, de reurbanizar as favelas, que as pessoas moram e aquele esgoto acaba indo direto para os córregos, para os rios, contaminando o meio ambiente, não tem tratamento de água, a luz chega com aqueles montes de fios e de gatos e que acaba originando até incêndios e desastres. Só o ano passado, eu me lembro que em 2017 a quantidade de incêndios que aconteceram em São Paulo, a gente via pela televisão, era quase que um por mês. Até muita gente levantava que eram incêndios intencionais para desocupação do pessoal, qualquer coisa, mas nunca se provou tal coisa. Mas essa questão da urbanização de favela não é nem a urbanização, né? É a regulamentação daquele tipo de habitação, que ela fique de qualidade e não tenha risco para as pessoas e para o meio ambiente e outras coisas. A regularização tem aquele imóvel tradicional que por alguma razão não tem o documento e tem também essa reurbanização que vem junto com a regularização. Sim. Ou seja, vamos pegar uma região de favelas, encontrar caminhos para fazer sim ali o arruamento adequado, rede de água, de esgoto, de iluminação e uma parceria que eu pretendo ter e construir junto com as áreas ambientais,
com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, ou seja, tem que ter, na verdade, a união de todos esses setores e, por que não, Secretaria de Ação Social, Secretaria, enfim, tem que ter essa união e a boa vontade de construir. Existe orçamento, sim, precisa adequar, na verdade, ou dividir ou destinar de acordo com o objetivo. E, como eu disse, o meu objetivo é trabalhar no déficit. Eu vou tentar construir uma forma de mensurar esse déficit, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou dedicar muita energia para isso, para que a gente tenha uma forma de mensurar a evolução, daí sim positiva, com as ações nossas da Secretaria, junto com as secretarias municipais e as prefeituras municipais do Estado, ajudando também, porque muito depende da própria prefeitura. O prefeito precisa ter vontade política de regularizar ou de reurbanizar uma favela. E a gente pode construir, a gente estava conversando também até com, eventualmente na busca por fundos internacionais, isso. Até com cunho social, por que não? As favelas também têm. Isso não seria necessariamente a fundo perdido, ou seja, não é um fundo internacional que existe em algum lugar do mundo que possa vir para o Brasil e não precisa ser pago, né? Isso não existe, né? Eu acho que até pode existir, mas é muito difícil isso. Mas existem sim financiamentos do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, para a gente trabalhar nessa frente. Quando a gente desenvolveu... É um dinheiro mais barato, inclusive. Praticamente é custo zero, porque existe a vontade também internacional de melhorar socialmente uma determinada região, um determinado país. Boa parte disso está na região metropolitana de São Paulo. E a hora que a gente vai para a macrometrópole, onde congrega também a nossa cidade de Sorocaba, eu diria que são 90% ou perto disso % do déficit habitacional. O déficit não está espalhado pelo Estado. O déficit está concentrado nas grandes cidades do estado de São Paulo. Sorocaba tem um déficit muito grande, mas é bem pequeno, né? Me parece, eu me lembro disso, uma coisa que sempre chamou a atenção de muita gente que vem para cá. Sorocaba não tem favelas. Tem. Ela está um pouco mais escondida hoje, está em determinados bairros, etc. Está um pouco mais afastada. Mas ela não tem as favelas que a gente vê em São Paulo, que você está andando no meio de uma região de alto poder aquisitivo e ao lado você encontra favelas. E tem uma relação direta a isso, Romeu, com a vontade e a facilidade ou a simplificação de processos de aprovação da coisa regular. Quando a gente faz rápido a aprovação de projetos, a gente oferece para o mercado, com investimento privado, a moradia. E se a gente demora ou restringe ou não aprova, as pessoas precisam morar. Então, se a pessoa não tem o que comprar ou não pode comprar por falta de oferta, acaba tendo a necessidade de invadir, de ocupar, de morar junto, gastar muito com aluguel, que é a formação do déficit habitacional. Me parece que existe uma vontade que a gente vê com a população que está em condições piores de habitação, que elas querem, lógico que todos querem morar melhor e morar na coisa própria, mas querem pagar por isso, não é que seja dado, né? Tem um conceito assim, não, tem que dar habitação ou qualquer coisa. Parece que as pessoas podem pagar mesmo que seja a longo prazo. Isso é uma questão que é verdadeira? Sim, mas também depende. Também tem um bloco crescendo na sociedade de pessoas que não precisam ter o imóvel. Então não precisa produzir imóvel próprio, você precisa dar condição de moradia. Então pode ser através de um programa de locação, em que a gente, com investimento privado, para idosos, para jovens, para moradores de rua, a gente pode buscar em parcerias com o poder público até o auxílio aluguel, alguma coisa em que a gente costure numa parceria, como eu disse, com investimento até privado, e nós temos um modelo desenvolvido para isso, dentro do Secov, nós chamamos de LAR, Locação Acessível Residencial, onde através de incentivo urbanístico, principalmente nas grandes cidades, ou seja, o município autoriza você, empreendedor, a construir mais, desde que você destine uma parcela da tua construção, do teu empreendimento, para atender por alguns anos, 15, 20, 30 anos, uma parcela mais carente da população com custo mais baixo. Então tem ferramentas de fazer isso. Nós podemos também buscar uma forma, eu vou trabalhar também nisso, para aprimorar a legislação de locação, a lei do inquilinato. A gente dá mais segurança para aquele dono do imóvel. Mas isso é nacional? Nacional. Mas existe a força... Bom, o próprio Secov, os próprios associações de classe, eu acho que tem interesse nisso. Pois é, e a força de São Paulo, e a hora que a gente mostra para o parlamentar a importância que tem
uma legislação mais clara. Se a gente tiver uma lei mais clara que dê segurança para aquele dono de imóvel hoje, que toca o imóvel fechado por precaução, até medo às vezes. Porque você, quando vende um carro financiado pelo banco e a pessoa não paga, o banco vai lá e toma o carro. Quando você aluga um imóvel e a pessoa não paga, você algumas vezes tem dificuldade para recuperar aquele imóvel. Então a gente precisa dar mais segurança para aquele locador, para que aquele locatário, se não pagar, tenha que desocupar o imóvel. E se a gente oferece mais segurança, aumenta a oferta de imóveis para locação. Até de investimento privado para que tenha um empreendimento inteiro voltado à locação. Porque se tiver segurança para ele, ele vai investir em longo prazo, até com capital internacional. Só que nosso país, muitas vezes, com desrespeito ao contrato, desrespeito à legislação, não prestigiando principalmente o cumprimento e a velocidade de um processo de cobrança, isso desestimula o investimento privado para atender. E como eu disse, a maior parte do déficit habitacional está concentrado no ônus excessivo de aluguel, quando mais de 30% da renda é consumida com a locação da sua casa, da sua residência. Se a gente aumenta a oferta, a gente tende, economicamente falando, a diminuir o preço do aluguel. Se a gente tiver uma melhora econômica também, aumenta a renda, também facilita tudo isso. Se oferecer para os municípios uma legislação clara para ser aprovada no município, regulamentando essa forma de locação acessível residencial, nós vamos ter investimento privado para a produção imobiliária nesse fim. Então é um conjunto, é um cardápio, eu diria, e está dentro do programa de governo do João Dória, que eu pretendo obedecer o que está escrito. E tudo que eu estou dizendo aqui é o que está escrito lá. Eu não estou inventando, não é da minha cabeça isso. Isso está escrito no programa de governo e é ele que vai ser o norte do trabalho, não da minha secretaria, mas de várias secretarias, cada qual com a sua obrigação, com a sua meta e com a sua programação. Antes que a gente encerre, eu queria entender mais uma questão. A gente fala muito sobre recuperação dos centros das cidades. E é uma questão aí que a gente vê, isso é universal, né? A gente vê que você tem uma cidade, com o tempo vai expandindo, as pessoas vão morar em condomínios fechados ou vão morar um pouquinho mais longe, as pessoas às vezes querem morar em casas, querem segurança, e a parte central da cidade, que já tem uma baita de uma infraestrutura. Você tem lá um bom asfalto, você tem lá o transporte passando, você tem que ter todos os serviços, farmácia, supermercado, cinema e tudo mais, comércio, né? Depois de uma determinada hora, ele fica oneroso, não tem nada disso, porque as pessoas que poderiam usar aquilo como comércio que acontece durante o dia e que poderiam continuar fazendo parte, usando aquilo como habitação, não usa. Isso leva a uma certa deterioração do centro, não só em Sorocaba, mas a gente vê isso em umas cidades. Existe alguma fórmula para isso que você possa estar pensando também ou já tenha vislumbrado? Você citou no início do nosso programa as PPPs do centro em São Paulo. Isso. Na produção ali, se não me engano, são 3.500 unidades. Isso. 2.800 já estão contratadas em produção. Então é um perímetro em que as empresas oferecem o terreno, a prefeitura oferece o terreno, e uma parcela desses imóveis que são produzidos nessa PPPs, de acordo com a regra, repito, ainda estou estudando e aprendendo esse tema com mais detalhes, mas uma parcela dessa produção imobiliária nessa PPP, por exemplo, é para ser destinada para aquelas pessoas que trabalham no centro, ou seja, uma forma de facilitar a vida daquelas pessoas. Existe também na legislação municipal de São Paulo incentivos para a produção imobiliária no centro de São Paulo, para trazer moradia para o centro. Quando você fala em produção imobiliária, não quer dizer necessariamente construir, né? Porque todos esses lugares... Pode ser até a construção. Muitos desses lugares já está tudo construído. O que às vezes precisa é uma reforma. Sim, né? O retrofit que chama. O retrofit, isso. Então, adequar para uma nova realidade. Na hora que você pega ali uma legislação que incentiva uma melhor aproveitamento, seja através de novas, que não precisa ser do terreno vazio, pode ser através do retrofit, ou seja, a reabilitação urbana que chama, nos centros urbanos. Então, embora seja um planejamento municipal, pode ter um fomento estadual. A gente pode, dentro da secretaria, auxiliar esses municípios com algumas sugestões nessa direção urbanísticas, embora seja, como eu disse, de âmbito e planejamento de cada município. Mas é uma tendência mundial isso. Ou seja, a gente tem que buscar facilitar a vida das pessoas e trazer vida aos centros. Mesmo porque, com a nova tendência mundial, as pessoas estão começando a deixar
os carros, né? Você deve ter alguns amigos, como nós temos, a gente conhece, cada um de nós deve ter algum amigo que está pensando seriamente em não comprar carro, ou ele vai deixar o carro por causa do custo, da manutenção, das taxas, do que ele paga de garagem, e com a facilidade do transporte, seja táxi, seja um Uber ou seja qualquer outra coisa da vida, está ficando mais fácil. E se ele está no centro da cidade ou perto de onde ele trabalha, fica mais fácil ainda não ter carro. E é uma tendência, né? Mas é uma coisa de muito longo prazo. Sim, então, não é o que a longo gente prazo. precisa fazer? A gente precisa dar um longo norte. Prazo talvez seja em 10 anos, hein? Pode ser. A gente precisa dar um norte, na verdade, e manter a mesma direção. Por exemplo, a gente poderia, nas cidades, facilitar ou dar um incentivo à produção, seja através de novas habitações ou do próprio retrofit. Isso pode trazer, vou dar um exemplo aqui de Portugal, por exemplo. O centro de Lisboa, por exemplo, tem uma legislação urbanística específica para aqueles imóveis onde aqueles imóveis em que vão ser reabilitados, eles chamam assim em Portugal, reabilitação, aqueles imóveis reabilitados, eles têm uma legislação específica que muitas vezes não pode ser atendida pela legislação atual. Até porque ele já foi feito e as paredes têm uma dimensão específica, a escada é de um jeito, o banheiro é de outro, a construção. Então tem uma legislação que facilita, na verdade, a adequação daqueles imóveis para ser utilizado, que não seria possível com a legislação atual. Então cria-se uma legislação apenas para reabilitação, que muitas vezes não se viabiliza com a legislação atual. Se a gente consegue fazer isso, a gente evita os prédios abandonados, porque as pessoas abandonam porque não conseguem produzir. O patrimônio histórico tombado seria ideal se a gente pudesse preservar. Trazendo o exemplo de novo de Lisboa, os imóveis ali antigos, eles têm ali 2, 3 andares, mantém a fachada, a estrutura com uma legislação específica e a legislação permite com que se construa em cima com uma estrutura atrás da fachada para poder dar sustentação à altura e daí tem uma fachada diferente em cima. Então a gente tem que encontrar mecanismos, não sei se esse é o melhor, mas encontrar mecanismos para que a gente traga para a nossa realidade, para a nossa cultura, uma forma de não deixar o imóvel tombado, abandonado. E daí, em vez de preservação, a gente tem a destruição da história. Embora seja, Romeu, de âmbito municipal, pode ter sim alguma forma de fomentar ou de sugerir ou de, enfim, criar mecanismos para que os municípios tenham essa vontade política, principalmente os médios e grandes municípios do estado de São Paulo. Flávio, nós estamos chegando ao final da nossa conversa que seria longa. A gente tem muita coisa para conversar, muito assunto, porque não se esgota em 20, 25 minutos de conversa isso aqui. Então, como novo secretário da Habitação, uma questão que a gente conversa com as pessoas, com os amigos e os leitores do jornal, pessoas que a gente encontra na rua, a gente vê um certo orgulho em saber que agora Sorocaba está representada como um secretário de Estado, numa importante secretaria, como a Secretaria de Habitação. Eu deixo com você as suas palavras e considerações finais. Eu fico muito feliz, honrado, como eu disse, de ser um cidadão sorocabano representando a nossa cidade na busca por uma melhor condição de vida, como eu disse, principalmente para as pessoas mais carentes. Vou dedicar com muita energia, intensidade, muito trabalho esse período de 4 anos, ou o tempo que me for cabido pelo governador, porque o governador que determina o meu mandato agora. Então eu vou dedicar com muita intensidade. O governador João Dória é um homem que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas de forma sistemática, organizada, descentralizada, fortemente cobrador, mas que busca, assim, em apoio ao secretariado. Convivi com ele na cidade de São Paulo, com o presidente do Secov, dando apoio ao secretariado para que se construa um processo de melhorar o papel do Estado na sociedade. Então eu vou fazer esse trabalho com muita dedicação e fico muito feliz também de poder ser mais uma vez o embaixador de Sorocaba. Já fiz isso com o presidente do Secov em todos os lugares que eu fui, sempre nos meus discursos por aí afora, sempre coloquei no início que sou um caipira de Sorocaba. Então pretendo fazer isso ainda de forma contínua, sempre levando a bandeira da nossa cidade para todo o estado e espero
trazer essa felicidade também no fim do mandato e que eu consiga fazer tudo que... Não sei se vou conseguir fazer tudo, mas vou planejar para fazer tudo e que eu consiga fazer o melhor possível para deixar marca na Secretaria da Habitação, passando por lá um sorocabano. Muito obrigado pelo espaço, Romeu. Muito obrigado, Flávio. E a você que nos assistiu até agora, eu agradeço a sua paciência em ouvir um assunto, às vezes, que não é a coisa mais gostosa do mundo, mas é extremamente importante, porque se a gente está com a questão da habitação resolvida na nossa vida, tem outros ao nosso lado que não estão. E a gente sabe que das necessidades do homem, a habitação é a segunda mais importante, que é a proteção. Então, agradeço a sua atenção, desejo um bom dia no sentido amplo do dia, seja de manhã, de tarde, de noite, você tenha um bom dia. Marque aí se você gostou da entrevista, inscreva-se também e vamos continuar visitando o jornalcruzeiro.com.br. Muito obrigado, até a próxima.